TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Tem uma musiquinha para nós dançarmos. Bem, agora vamos fazer referência ao livro A Caminho da Luz, um livro belíssimo de Emmanuel, através da psicografia de Chico, que vai nos mostrar o esforço dessa potência angélica, a que nós chamamos Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, na formação da Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E ao falar sobre isso, naturalmente que ele vai fazer referência também à organização do sistema solar. E é muito interessante porque ele faz... Opa, passou demais. Tá bom. Ele faz referência, faz uma comparação aqui ao nosso sistema solar. Como sabemos, o Sol, com os planetas que estão girando à sua volta, cada planeta com as suas luas, também com cinturões de asteroides, cometas e outros corpos celestes que compõem, portanto, o sistema solar do nosso prédio planetário. Ele vai comparar o seguinte, ele compara a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, como uma cidade interestelar, não é? E nessa cidade interestelar, o nosso Sol, ele vai fazer referência como sendo um prédio de periferia. Está bem? Então, somos moradores de um prédio de periferia, de uma grande cidade interestelar, a qual é a nossa cidade, chamada Via Láctea. E é belíssimo isso, porque neste prédio de periferia, que não tem nada de especial, de melhor, né, nem nada, o nosso andar é o 3º andar. A Terra é o 3º planeta. Tá certo? Então, imaginem vocês, aqueles que moram nos andares superiores, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Se nós tacamos fogo aqui no 3º andar, interessa a eles, é ou não é? Obviamente que sim. Então, eles também, a civilização deles, estão a acompanhar o nosso desenvolvimento, especialmente preocupados com a questão bélica, com a questão militarizada e, mais especialmente, com a questão do desenvolvimento nuclear das bombas terrestres. Mas voltemos aqui ao que diz Emmanuel. Ele diz assim: tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam edifícios em todas as direções. Então, os outros edifícios são, portanto, os outros sistemas estelares. A nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus como Betelgeuse, Arcturus e Antares, e muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Imaginem só. E existem, portanto, sistemas estelares magníficos, aqui Emmanuel compara como verdadeiros palácios e arranha-céus na nossa própria cidade interestelar, que é a Via Láctea, a nossa galáxia, e que exibem uma grandeza, e ele cita aqui 3 dessas estrelas magníficas, Betelgeuse, Arcturus e Antares, não é? Exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores aquisitivos aqui, culturais, tecnológicos, científicos e morais na Terra,
nada representam. Dá para imaginar, não é? Dá para imaginar o que nos espera para além da Terra, para além do sistema solar e para além dessas agremiações extraordinárias. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Então não dá para duvidar que existe vida fora da Terra, pelo amor de Deus. Não dá. Hoje nós estamos em pleno século XXI da era cristã na Terra, é mesmo que olhar para trás. A semelhança da mulher de Ló, né? Olha para trás e vira sal, não é? Porque não é possível, nós temos que olhar para frente. Isso tudo nos espera além do conhecimento estreito da vida terrestre. E prossegue Emmanuel nesse livro A Caminho da Luz, revelando uma curiosidade, confirmando uma curiosidade que os espíritos já haviam dito através de outros médiuns e também escritores. A existência de um planeta que gira na estrela de Capela. E Emmanuel vai dizer: há uma grande estrela na constelação do Cocheiro que recebe o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Então, Capela, como sol, é uma estrela que tem também vários mundos que giram ao seu redor. Mas, olha a diferença, não é? Olha o que Emmanuel vai dizer. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se depuraram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Estão todos, portanto, superiores à condição moral, tecnológica e científica da Terra. Há muitos milênios, e aqui eu faço uma parte para me referir à revelação que Chico Xavier me fez, precisamente a última fase de degredo dos capelinos para a Terra ocorreu há 7.000 anos atrás. Portanto, 5.000 anos antes de Cristo, aqui na Terra. E voltando à informação dele no livro A Caminho da Luz, há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, vou fazer outra parte, porque em conversa particular conosco, Chico Xavier vai revelar que Nosso Senhor Jesus Cristo, a potência angélica a quem devemos a própria estruturação física do planeta Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, não é somente o governador espiritual da Terra, e sim também deste planeta de Capela, e sim também de outro planeta, Capela hoje um mundo regenerado, não é? Ele é também o governador espiritual de outro planeta em torno da estrela de Sírius, que é um planeta feliz, e também é o governador espiritual de um outro planeta de condição primitiva, a que Chico Xavier chamou de Quiron. E ainda, governando estes 4 planetas, atualmente, na atualidade terrestre, ele ainda está a formar um outro planeta que, portanto, nem existe ainda, está na condição de sua configuração planetária e também estelar. Portanto, essas afinidades a que Emmanuel se refere no livro A Caminho da Luz não são, portanto, coincidência, não são à toa, não é? Nós temos afinidades com este planeta a que ele se refere de Capela, porque é governado também pelo mesmo mestre, o nosso mestre Jesus. Há muitos milênios, portanto, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o nosso globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de seres rebeldes
que lá existiam, e alguns milhões de seres rebeldes lá existiam, e uma ação de saneamento geral os aligeria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram, então, localizá-los aqui na Terra. E não se espantem, não, porque eu tenho certeza que todos vocês, como eu, estávamos lá. Uma vez, conversando com Chico, ele vai dizer: todos aqueles que aqui na Terra acreditam e conhecem a lei da reencarnação não são da Terra. São degradados de outros mundos. Então, nós já somos reincidentes e rebeldes há muitos milênios. E temos que prestar muita atenção para não sermos degradados de novo. Porque a fase que Capela passou 7.000 anos atrás, portanto 5.000 anos antes de Cristo, infelizmente, segundo a revelação de Chico nos fez, há 7.000 anos atrás, o ápice da transição planetária em Capela, Capela deixava de ser um mundo de expiações e de provas e entrava na condição de mundo em regeneração. Infelizmente, lá a guerra nuclear aconteceu. Não é? E é por isso que Emmanuel faz referência aqui a esses milhões de espíritos rebeldes. Por quê? Foram eles, talvez nós, que causamos a guerra. E não podemos permitir que isso se repita aqui na Terra 7.000 anos depois. Porque vamos lá, quem sabe, já ao 3º ou 4º degredo. Não é? Se pensarmos em Sírios, antes de Capela, não é? Talvez aí estejamos rebeldes há muito tempo. E também, por isso, tem a questão bíblica dos anjos caídos. Não é? É só uma imagem, naturalmente, da expulsão do paraíso também de Adão e Eva, que está lá muito bem explicada por Emmanuel neste livro A Caminho da Luz. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, comendo a maçã do pecado, nada mais é do que uma figura de linguagem, mostrando, portanto, o último degredo de seres capelinos que foram expulsos, portanto, deste planeta Capela, que gira em torno da estrela de Capela, são muitos planetas, né? E então, chegando aqui na Terra, para encontrar uma humanidade ainda primitiva. Lembrando que há 7.000 anos atrás não existia aqui na Terra nenhuma forma de escrita e, portanto, não existia a história. É somente com a chegada dos capelinos, a reencarnação desses espíritos rebeldes, mas que já tinham alguma inteligência, algum desenvolvimento cultural, é que se influenciou as organizações físicas, as sociedades primitivas terrestres, e aqui passaram, portanto, a utilizar-se de símbolos, criando, portanto, a escrita, e com a escrita criando a história. Tudo dentro de uma lei de solidariedade, não é? Prossegue Emmanuel falando sobre outro planeta. O livro é o livro Renúncia, extraordinário livro, psicografado por Chico Xavier em 1943, desculpe. Então já se vão mais de 60 anos do lançamento desse livro. E quem lembra-se do início do livro? Fala de Sírios, não é? E aí, o primeiro, isso é uma fotografia do telescópio Hubble, né? Quer dizer, não uma fotografia de fato, mas uma representação da estrela de Sírios. Para quem não sabe, Sírios é a estrela mais brilhante da nossa Via Láctea, é aquela que tem mais luminosidade, muitos milhões de vezes maior do que o nosso Solzinho. Se a gente fosse colocar o Sol aqui, ele seria uma pontinha aqui, ó, perto de Sírios, não é? E Emmanuel vai se referir, logo no início do livro, a essa estrela e ao planeta onde vive o espírito de Alcione, que nada mais é do que o espírito de Célia Lúcius, dos 50 anos depois também. Em Sírios,
a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. Tanto, eu acabei de fazer referência, é a estrela mais luminosa da nossa Via Láctea. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Nós não temos cabeça para imaginar a beleza deste sistema estelar. Detalhe, 1943, olha o que Emmanuel afirma. O que ele afirma aqui? 3 sóis. 3 sóis. Àquela ocasião, a astronomia terrestre considerava que o sistema de Sírius era composto por 2 sóis. 2. Era um sistema binário. E Emmanuel, em 1943, já afirma, no prefácio dessa obra, que o sistema, aliás, no primeiro capítulo, que o sistema era um sistema trino, 3 estrelas, né, que naturalmente giram em torno de um centro de gravidade comum, e em torno dessas 3 estrelas circundam, portanto, os planetas. Existe também uma tribo indígena, uma tribo africana, os Dogons, se não me engano, em Níger ou Nigéria, não me lembro agora o país, que também se referem a sírios, tendo, na sua história, eles receberam visitas de seres sirianos e falam que lá é um sistema trino. Né? Ainda tem como se fosse um astrolábio, um mecanismo que diz exatamente a posição de uma das 3 estrelas. Muito depois do ano 2000, quando os norte-americanos e os europeus enviaram satélites, como o Hubble, o telescópio Hubble, tem um satélite europeu também que pesquisa essas questões, chegaram à conclusão, não se vê a 3ª estrela, portanto, da Terra nós somente conseguimos ver 2, mas pelas influências gravitacionais que existem e as distorções da luz que vem da estrela do sistema de Sírius, chegou-se à conclusão que isso somente poderia acontecer pela existência, justificada pela existência de uma 3ª estrela. Portanto, uma revelação, uma presciência que veio pela mediunidade de Chico Xavier em 1943, há mais de 70 anos, portanto 74 anos atrás, que foi confirmada pela ciência terrestre muitas décadas depois. Não é? Três sóis rutilantes despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para endênico festim de gênios imortais. Não dá para a gente imaginar, não é? Por mais bela seja a expressão que Emmanuel se utiliza para nos relatar que tipo de mundo estamos a tratar, está fora de nossa compreensão. Mas ele prossegue, aí fazendo referência aos seres que habitam este planeta do sistema de Sírius. E ele diz assim, seres alados iam e vinham obedecendo a objetivos santificados num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Então, a revelação, portanto, que são seres alados. Não é por acaso, portanto, que nós temos na nossa cabeça, na nossa inspiração, quando a gente se refere, por exemplo, a seres angélicos, a gente logo os representa como seres alados. Não é por acaso, porque isso é fato, isso existe de facto. E ele vai dizer, penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida,
trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Imaginem só o que esses seres quase perfeitos, né, esses seres felizes, haverão de pensar e realizar em nome de Deus. Nós estamos falando de um planeta perfeito, não, aliás, de um planeta feliz, não é um planeta perfeito ainda, mas de um planeta feliz, guiado também por Jesus de Nazaré, e que por vinculações estreitas também estão a auxiliar o desenvolvimento moral, científico, harmonioso do planeta de Capela, que é um planeta regenerado, e também nós, que é um planeta terrestre de condição de expiações e de provas. É de lá, portanto, que vem o espírito de Alcione. Tanto é que o guia da cidade onde ela mora, aí em Sírios, ela o pede, se não me engano, eu não me lembro mais o nome dele, mas está lá no livro, se não me engano, ela vai pedir permissão a ele para reencarnar na Terra, porque havia ainda na Terra familiares seus que não haviam aproveitado o tempo e se desenvolvido moralmente em 1600 anos tais. Então ela quis voltar para os ajudar na escala evolutiva, dando aquele empurrão, não é? Mas o mentor fala com ela, mas para que vais lá, naquele mundinho de sombras? Para quê? Podes ajudá-los daqui mesmo. Mas ela insiste. É por isto, portanto, que o livro chama-se Renúncia. Ela renuncia a si mesma, não é? Renuncia à condição de felicidade que ela já habitava, já usufruía por merecimento há séculos, há quase 15 séculos de merecimento, de trabalhos em nome do Cristo, na face da terra e além da terra, e, no entanto, ela retorna e é aqui esse livro que só nos faz chorar, não é? Eu não consigo parar de chorar quando leio o livro. É uma coisa extraordinária. Um livro que recomendo. Quem não leu, faz o favor de ler a partir de hoje, hein? Tem o livro aí, Rosarinho? Tem? Então, a convocação. Tem que ler o livro Renúncia. E aí os nossos problemas são tão pequenininhos, tão minúsculos perto daqueles que ela vai enfrentar. E a gente sente vergonha da nossa condição. Bom, mas neste livro, que eu já fiz referência a ele, e é um livro extraordinário, Cartas de uma Morta, é o primeiro livro psicografado por Chico. Chico tinha 17 anos de idade. Olha só a condição espiritual de Chico Xavier. Com 17 anos de idade, recebe pela psicografia a própria mãe, Dona Maria de São João de Deus, e vai escrever essas maravilhas que até hoje, infelizmente, são mal compreendidas em muitos ambientes espíritas. Não é? Por quê? Porque ele antecipa o futuro, ele está à frente, apesar de ter sido o primeiro livro de Chico Xavier psicografado, na publicação vai ser o segundo, porque ele só sai publicado em 1935 pela livraria Allan Kardec, editora LAC de São Paulo. Até hoje, ele não foi devidamente estudado e compreendido. Não é? E a mãe de Chico, note-se de passagem, mãe de Chico Xavier, desencarnou em 1915, era uma lavadeira humilde e uma analfabeta, vamos dizer assim, funcional. Não conseguia se expressar, no entanto, vai escrever maravilhas. E Chico vai nos dizer que essa mãe dele havia pedido essa encarnação obscura, porque em outras vidas tinha sido ela própria uma grande literata. Não é? E, infelizmente, não tinha alcançado a sublimação do sentimento e, por isso, pediu uma encarnação obscura, onde ela receberia, na maternidade, 9 filhos, para poder apressar o próprio desenvolvimento. E uma bênção, né? Um desses filhos, Chico Xavier. Eu também queria. É ou não é? E aqui ela vai fazer referência, aqui infelizmente vai ficar um pouco
apagado, mas eu leio para vocês. Ela faz referência, portanto, o guia espiritual dela vai mostrar a ela, logo depois que ela desencarna, os vários mundos, tanto os próximos aqui da Terra, como de outros sistemas. E ele explica para ela, o guia espiritual da mãe de Chico Xavier vai explicar para ela, há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza. Olha a sintonia com Kardec, não é? A sintonia com Emmanuel, com André Luiz, tudo eles falando a mesma coisa. Mundos de dor, mundos de ventura, mundos de aprendizado, mundos de luta, mundos de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios localizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazios e abandonados. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Seria estúpido pensar que tudo isso estivesse vazio, não é? Justamente a beleza do universo observável por nós mesmos, através dos nossos instrumentos ópticos e os nossos telescópios, que se encantam hoje cada vez mais com Hubble e outros mais, Kepler e outros mais que estão aí a vasculhar a imensidade dos espaços, é justamente para nos chamar à contemplação do que nos espera. André Luiz, através de Chico, no prefácio do livro Cidade no Além, de nossa querida Igurina Cunha, vai dizer que os seres em todas as partes do universo têm sempre sob os pés solo firme e, diante das cabeças, o universo sem fim, como a convocá-los à grande subida. E prossegue o espírito guia da mãe de Chico Xavier. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal. Por excelência, cada um deles comporta uma humanidade irmã umas das outras que vibram nas imensidades. Portanto, nada de novo. Chico Xavier recebeu isso em 1927, há 90 anos atrás. Nós estamos em 2017. E há ainda quem se espante com isto. 90 anos já se passaram quando Chico Xavier recebeu essas informações espirituais. O homem à frente do seu tempo, não é? E ainda hoje a gente, no movimento espírita, que se espanta. Não é? Vamos estudar a obra de Chico Xavier, que tem mais valia do que qualquer outra coisa. Aí, naturalmente, uma representação artística do que seria, talvez, um dos seres de lá. Mas a mãe de Chico vai visitar, ela vai relatar a visita que faz a Marte e também depois a Saturno. O mesmo acontece com o espírito de Humberto de Campos, né, o grande literato do Maranhão, que se transformou no Rio de Janeiro em grande cronista, escritor de valor, ingressou na Academia Brasileira de Letras e, desencarnado, começa a escrever através de Chico Xavier. Em dado momento, ele vai relatar em uma de suas crônicas que um espírito benfeitor o levou a visitar o planeta Marte e, portanto, entrou em contato com aquela humanidade. Só antes do assunto, conversando com Chico sobre Marte, um dia ele me disse: a humanidade marciana avançou muito mais do que era para ser uma humanidade irmã da Terra, ou seja, o planejamento superior das potências angélicas que dirigem o sistema solar, dentre elas Jesus, havia programado que as nossas humanidades marcianas e terráqueas caminhassem par e passo juntamente no sentido evolutivo. Acontece que lá eles nunca entraram num processo belicista, num processo militarista, nunca se devotaram a guerras de extermínio, nunca tiveram guerras fratricidas e, portanto, seguiram em linha reta a sua evolução, enquanto nós aqui na Terra, há milênios, estamos marcando passo, não é? Espiritualmente falando. E daí a diferença, daí o avanço
que eles se situam hoje. Mas o primeiro trecho é da mãe de Chico, se referindo a Marte. Ela diz, aí a observação dela mesma, acompanhada pelo guia espiritual dela. A densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Isso já está comprovado pelos veículos da NASA que lá estão, não é? Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Claro, é um outro mundo, outra condição física. Não queiramos nós achar em Marte cidades como as terrestres, porque lá os corpos, as condições físicas são outras, né? A própria atmosfera é muito mais rarefeita, não tendo o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio nas concentrações que nós entendemos e convivemos com ela aqui na vida terrestre. Olha o detalhe físico. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Portanto, quando a gente ouve referências de André Luiz às faculdades volitivas dos seres humanos no mundo espiritual terrestre, lá em Marte isso acontece no mundo físico deles, no plano físico deles. Eles já atingiram essa condição. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas, na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Essa é a observação da mãe de Chico. Ela vai dizer, interessantemente, o seguinte: vi oceanos, apesar de a água se me afigurar menos densa, e estes mares muito pouco profundos. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obras da engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares. Muito interessante isso, porque a esta época, nós estamos falando de 1927, quando Chico recebeu, em 1935, quando o livro foi publicado, havia, naturalmente, a observação pelos telescópios terrestres da existência desses canais marcianos. Só que a literatura terrestre fantasiosa atribuía esses canais a construções de uma civilização de lá. E a mãe de Chico só dizer, não, embora existam esses canais, eles não são construção de da própria humanidade marciana, mas sim observações, determinações naturais da topografia do local, em que põe em comunicação os oceanos. Não vi montanhas, olha aí, não vi montanhas. Alguém já viu as fotografias de Marte? Quase não tem montanhas, não é? Quase uma grande planície. Como? Tem cratérias, sim. A maioria da topografia é plana, sendo notáveis as planícies imensas, onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades. As águas são muito raras, olha só. Outra comprovação científica, porque atualmente já se sabe, já se descobriu, inclusive o ano passado, a existência de água no planeta marciano, né? Especialmente nas calotas polares, e, inclusive, córregos, dependendo da temperatura, aquilo se condensa na forma de gelo, ou então escorre, se miscuindo no solo terrestre, no solo marciano, desculpe, entrando no solo marciano. E olha o que ela diz, as águas são muito mais raras, as chuvas quase que não se verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. E é, de fato, o que está sendo comprovado pelas sondas da NASA. Agora, a revelação mais patente aqui
que realmente a Dona Maria foi lá. Porque ela diz, grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas e excluindo-se da circulação ordinária do globo, do orbe. É exatamente isso que a NASA está a estudar hoje. Quem acompanha as notícias das sondas marcianas da NASA pode verificar o que estou a dizer. Só para terminar essa segunda parte, eu vou passar também a visita que Humberto de Campos faz a Marte. Notem que a descrição dele é bastante semelhante à da mãe de Chico Xavier. Ele diz, dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas que, pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel e os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem sustidas por novos elementos semelhantes ao hélio, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Isto está no livro Novas Mensagens de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Naturalmente, né, gente? Tem gente que fala assim, mas a nave foi lá e não viu as cidades. As cidades marcianas estão em outra faixa vibratória do que a nossa terrestre, como foi explicado por Kardec, por Emmanuel, por André Luiz antecedentemente. Tive, então, ensejo de contemplar, diz Humberto de Campos, os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física, ou seja, cujos corpos, diferem um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Olha só, Humberto de Campos foi capaz de observar que os seres marcianos não tinham inquietação psíquica, tão diferentes de nós, não é? Imaginem o que eles não veem acerca das cidades terrenas. Lisboa, São Paulo, Rio, Nova York. Se a gente pudesse ver as construções mentais, as formas de pensamentos que nós mesmos criamos, nós ficaríamos loucos. Não é? E lá em Marte não existe isso. Por quê? Porque não há inquietação. Eles estão em paz. Já atingiram a condição da paz de espírito. Não é? E é invejável essa condição. Era tempo, contudo, diz Humberto de Campos, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. Atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência, tocada de majestosa simplicidade. Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas. Interessante, e uma das fotografias do rover, lá da NASA, identifica exatamente o entardecer, não é? O Sol se pondo em Marte, e tem exatamente essa coloração azulada, aqui descrita por Humberto de Campos. Vagavam levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos, aí o mentor, ele vai acompanhado por um mentor, não é? Explicando-nos que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água criadas por, ou seja, não eram naturais, eram criadas por máquinas produzidas pela civilização marciana, né? Poderosas máquinas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido. Em Marte, agora a questão da alimentação. Em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido.
sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores. Quanta diferença, hein, conosco, não é? E nós aqui pensando no frango, no leitão, no bife de mais à noite, né? Olha só, mas a verdade é que somos assassinos. Nós vampirizamos os nossos irmãos inferiores, os nossos animais, aos quais nós deveríamos guiar, e os vampirizamos para as nossas mesas lautas. É uma realidade. Um dia nós precisamos mudar isso. No planeta regenerado de amanhã, isso terá que ser mudado. Nós querendo ou não. Não é? E a própria espiritualidade já está a avisar. Vocês lembram-se há alguns anos atrás, quando no Reino Unido houve a doença da vaca louca? Não é? E o que o Reino Unido teve que fazer? Teve que matá-las todas, porque elas estavam contaminadas. Mas não aprenderam a lição, e nós não aprendemos a lição, e criamos todos de novo novilhos novos, e estamos a nos alimentar deles. Lá em Marte isso não existe. Não se alimentam das vísceras cadavéricas dos animais. Ao contrário, o problema da alimentação é resolvido pela respiração. Olha só, foi resolvido através das forças atmosféricas, através da respiração. Um dia, conversando com o Chico Xavier a esse respeito, ele vai me dizer que ele, por diversas vezes, recebeu mensagens bastante duras, especialmente do espírito de Humberto de Campos, querendo informar a Terra da não propriedade da matança dos animais. Mas, às vezes, Emmanuel rasgava a mensagem, mandava ele jogar fora, por causa da questão econômica, que ainda envolve toda a produção de proteína animal, não é? Que, portanto, é algo que a humanidade terá que enfrentar no futuro. Mas aí eu perguntei ao Chico, e quando que nós vamos resolver essa questão? E ele me falou assim, isso aí é profético, e eu vou passar para vocês. Ele falou comigo assim, olha, nós vamos encontrar nos oceanos, através das algas dos oceanos, a solução desse problema. Elas vão substituir para nós, na nossa alimentação, a proteína animal, em determinado momento do futuro. Mas, para isso, os cientistas, especialmente os biólogos e os biólogos marinhos, têm que estudar, têm que descobrir essa potencialidade que está aí latente nos oceanos. Não é? Terminando a visita de Humberto de Campos a Marte, ele vai falar, todavia, ao apagar das luzes diurnas, o grande templo enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual, olhem bem, ele estava visitando o mundo físico de Marte. Ele em espírito, ele e o benfeitor espiritual dele. Mas ele observa que os marcianos não enxergavam. Vejam a diferença de plano. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida. Daí podermos examinar a multidão à vontade em seus mínimos movimentos. Então, portanto, existem diferenças fundamentais de plano vibratório entre a humanidade terrestre e a humanidade marciana, ainda que estejamos desencarnados, não é? Como Humberto de Campos. Todos os grandes centros deste planeta, olha só a revelação de Humberto de Campos, todos os grandes centros desse planeta, ou seja, as grandes cidades marcianas, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. O único orbe de aura infeliz dentre suas vizinhanças mais próximas. Então, gente, nós somos o vizinho incômodo. Aquele vizinho chato que nos incomoda é a nossa cara. Nós terrestres, nós seres humanos terrestres, somos o vizinho chato. Aquele que incomoda, aquele cujas influências nocivas alteram o equilíbrio do nosso prédiozinho de periferia. Não é? E se estamos a morar no terceiro andar, a Terra é o terceiro planeta, quem está acima, o quarto andar, é justamente Marte. Então nós estamos aqui a fazer barulho, não é? A colocar a música alta, e
e a gritar uns com os outros, a jogar bombas uns nos outros, e naturalmente que isso influencia e incomoda muito a humanidade marciana. Está aqui na revelação de Humberto de Campos. E mais, ele diz, desde muitos anos enviam eles mensagens ao globo terráqueo através das ondas luminosas, as quais se misturam, se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Então, eles ainda... Aí o Humberto de Campos vai contar como ele vê essa sala, tem um equipamento lá que eles conseguem, lá de Marte, observar todos os movimentos das grandes cidades terrestres, principalmente às vésperas de grandes comoções, grandes guerras, grandes revoluções, não é? Às vésperas de grandes catástrofes, e enviam pensamentos de paz para nós, mas nós recusamos recebê-los, porque estamos tão fechados na nossa pequenez, na nossa mediocridade, que somos incapazes de entrar em sintonia com eles. Ora, se nós somos incapazes de entrar em sintonia com o nosso lar, que é uma cidade terrestre, no mundo espiritual umbralino, que dirá então com uma humanidade superior, com uma humanidade marciana, não é? Vamos então ao segundo intervalo, tá bom?